noite, meus amigos. Você está bem? Que semana maravilhosa. Chegamos ao final. Hoje é o nosso último dia e estamos felizes porque até aqui Deus tem demonstrado carinho e compaixão por cada um de nós. Amém. E nós temos recebido muitas bênçãos de Deus. Pastor Jonas, terminamos. Este é o último programa. A mensagem de hoje é poderosa. O pastor Luiz Gonçalves compartilhou mensagens da palavra de Deus que realmente tocam o nosso coração e nos chamam para um compromisso com Jesus. Amigos, vivemos em um tempo que precisamos urgentemente assumir compromisso com Jesus. Eu aconselho você a agora, não deixe para amanhã, hoje mesmo, tome posição ao lado de Jesus. Nós estamos caminhando para o fim da história deste mundo. Jesus está voltando. Amém. E Ele quer que você esteja com Ele na eternidade. Por isso, assuma esse compromisso com Jesus. É isso, não é, pastor Jonas? Boa noite. Com certeza. Boa noite, pastor. Boa noite, queridos. Infelizmente, estamos encerrando mais uma semana de oração, mas com a consciência, pastor, livre, né? A consciência liberta aí de que nós fizemos uma boa semana. Muitos estiveram com a gente, escreveram os recados ali, compartilharam, isso foi muito importante e ainda dá para ser compartilhado. Ainda hoje você pode compartilhar, compartilha aí com seus amigos, Pode parentes. colocar o pedido de oração aí no chat, ok? Sem problema nenhum. A gente não vai poder mais anunciar aqui, mas a gente vai poder estar orando ainda pelo pedido que você colocar aí, ok? Coloque aí no chat hoje, de agora, coloca aí uma bênção que você recebeu de Deus esta semana. Coloca lá uma gratidão. Senhor, obrigado a Deus por esta semana, por causa disso, disso e disso. Você tem alguma coisa para agradecer a Deus que Ele já fez por você nesta semana? Então coloca aí para a gente ficar sabendo e também colocar diante de Deus toda a gratidão dos nossos amigos, dos nossos irmãos que nos acompanharam aí durante essa semana. Pode ser assim, pastor? Com certeza, perfeito, pastor, excelente ideia. Coloque as bênçãos que você recebeu durante essa semana. Eu recebi muitas bênçãos, pastor, muitas bênçãos mesmo. Pude rever minha família, foi maravilhoso. E eu tenho certeza que você também. Você passou uma Páscoa boa? Foi legal? Foi bênção? Que legal, compartilhe com a gente aí. Escreva qual o sentimento dessa semana de oração que você teve aí. E o sentido real da Páscoa é a comemoração da libertação, né? A primeira Páscoa, a comemoração do povo de Israel pela libertação da escravidão egípcia, não é? Exatamente. E Páscoa significa justamente isso, libertação da escravidão do pecado. Ok? Seria um bom dia para nós tomarmos decisão ao lado de Jesus, não? Assumir compromisso com Ele, ser libertos da vida de pecados, da Amém. escravidão de pecados, estar ao lado de Jesus e viver com Ele uma vida de comunhão, não é isso? De amizade, de companheirismo. Com certeza. E nesse terceiro dia do qual Jesus ressuscitou, né, domingo, hoje nós comemoramos a ressurreição do nosso Mestre, pastor, e Ele vive. Esse Amém. Jesus do qual a gente falou durante toda essa semana, Ele vive e Ele voltará muito em breve. E todas as coisas que estão acontecendo são sinais claros da volta de Jesus. Muito em breve nós veremos esse céu se rasgando e veremos a glória do Filho de Deus. Amém. Que você esteja preparado, que você se prepare e que essa semana possa ter sido um marco na sua vida. E não esqueça que hoje é o dia da salvação. Você que ainda não aceitou, por favor, meu querido irmão, hoje é o dia da salvação. Aceite o convite que Jesus está fazendo a você. Pastor Jonas, por todos esses pedidos que foram colocados aqui, nós queremos aí desejar aqui para os nossos irmãos partilhar com vocês o nosso abraço. Sinta-se abraçado, tá? Por mim, que sou o seu pastor distrital, pastor Jonas, que tem nos ajudado aqui durante toda essa semana. Receba o nosso abraço. Você que foi presenteado
com um brindezinho que a gente sorteou aqui durante a semana. Curta com a sua família, leia o livro, ok? Depois de ler, se você gostar do livro, empreste para que outras pessoas também tenham oportunidade de ler, tá bom? Compartilhe a verdade da palavra de Deus, a mensagem da palavra de Deus com aqueles que você ama, ok? Com aqueles com quem você tem um contato diário, ok? Um vizinho, um familiar, um colega de trabalho, um colega da escola, da faculdade, ok? Não fique só para você. A mensagem do Evangelho deve ser partilhada com todos aqueles que a gente tiver condições de partilhar, tá bom? Então, assim, você ganhou, é um presente, leia, tá bom? O alfajor você come com a família aí, tá tudo certo, tá bom? Gostoso, hein? Mas o livro, você leu, leia, sublinhe, anote, tá tudo certo. Gostou? Empreste, compartilhe, para que outras pessoas possam ter também a oportunidade de ler uma mensagem da palavra de Deus, ok? Pastor Jonas, nós vamos então aqui, neste momento, fazer uma última oração pelos pedidos que foram feitos durante essa semana e também agradecer a Deus por todas as bênçãos que Ele nos concedeu enquanto estivemos juntos aqui através da internet, não é? Através da rede social, para que a gente possa continuar nesse clima de adoração, ok? De comunhão uns com os outros e também de intercessão uns pelos outros, tá bom? Feche seus olhos onde você estiver e vamos orar a Deus neste momento. Querido Pai, muito obrigado pela Tua presença conosco durante toda esta semana. Amém. Foi uma semana em que sentimos a Tua presença na nossa vida. Nós estamos imensamente felizes porque nesta semana nós nos aproximamos mais de Ti. Amém, Pai. Nós estamos imensamente felizes porque muitas pessoas decidiram no coração entregar a vida a Jesus, Amém. assumir compromisso com Ele. Amém. Mas nós tivemos também, nesta semana, muitos irmãos, muitos amigos, colocando seus pedidos, a angústia do coração diante de Ti. Nós intercedemos como família cristã por cada um deles. Nós vamos continuar intercedendo em oração, mas nós gostaríamos que Tu atendestes, Pai, aqueles pedidos que ainda não foram respondidos. Por favor. Que essa pessoa que neste momento acha que a sua oração, o seu pedido não foi atendido, a sua oração não foi respondida, que Tu atendas nesse momento. Amém. Tu sabes da necessidade de cada um dos Teus filhos. Tu sabes da angústia, da luta que cada um dos nossos amigos, nossos familiares, aqueles que estiveram conosco aqui durante essa semana, têm passado. Por favor, Pai, resolve cada situação. Nós confiamos no Teu poder e pedimos que Tu estejas com cada um destes Teus filhos que colocaram aqui seus pedidos. Pai querido, que nenhum deles fique sem resposta, mas que todos possam ter a certeza na vida, no coração, de que Tu estás atuando na vida de cada um deles. Nós colocamos a vida de todos em Tuas mãos. Continua conosco, que a mensagem da Tua palavra, que será transmitida pelo pastor Luiz Gonçalves nesta noite, mais uma vez, cale fundo no nosso coração e que nós possamos ter nossa vida transformada, não só hoje, mas todos os dias, pelo poder da Tua palavra. Amém. Nós pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém. Amigos, pastor Luiz Gonçalves vai falar hoje sobre o assunto De Volta para o Futuro. Viu o filme? Você viu o filme? De Volta para o Futuro? Este é o assunto de hoje do pastor Luiz Gonçalves. Assista, preste atenção, ouça, anote, para que você cresça no conhecimento da palavra de Deus e tenha a sua vida transformada pelo poder da palavra de Deus.
Agora nós vamos cantar a música da semana, que é Resgatados em Cristo. Depois vamos ter, mais uma vez, o momento infantil e então a mensagem espiritual com o pastor Luiz Gonçalves. Que Deus abençoe muito você. Obrigado pela sua presença conosco aqui durante toda essa semana. Que Deus derrame bênçãos sem medida na sua vida. Pastor Jonas, é tua vez de se despedir do nosso povo. Muito obrigado mesmo. Que Deus abençoe você ricamente. Pastor, primeiramente eu quero te agradecer pela oportunidade de estar com os irmãos essa semana aí, foi bênção para mim, como eu estava falando. Muito obrigado mesmo, pastor. Obrigado pelo carinho de todos que estiveram conosco, compartilharam e escreveram seus pedidos, seus agradecimentos. Que Deus seja louvado pela tua vida. Meu querido irmão, ainda nessa noite, eu tenho certeza que o Espírito Santo vai fazer um milagre na vida desses queridos que ainda não tiveram a resposta, né? Como o pastor fez uma oração excelente, linda aqui. As pessoas que ainda não tiveram a resposta dos pedidos, eu tenho certeza que o Senhor, nessa noite, vai fazer um milagre. E não deixe de anotar, como o pastor falou aqui, anote todos os textos ali que o pastor Luiz Gonçalves irá falar. E eu tenho certeza que será bênção para a sua vida. Não esqueça que hoje é o dia da salvação, pastor. Amém. Não tem como a gente tomar a decisão amanhã, porque amanhã não nos pertence, é hoje, é hoje. Apocalipse 3:20, né? Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz, entrarei em sua casa. Entrarei em sua casa. Meus queridos, essa é a promessa de Jesus. Fique agora com a música, vamos louvar o nosso Deus e que você esteja convicto da sua decisão. Um forte abraço e até a próxima. Valeu, pastor Jonas. Valeu, pastor. Tamo junto. Veja sua luz.
ressuscitou e hoje vive. Se entregou em meu lugar, me amou sem eu merecer, restaurou o que um dia quebrei, mas ressuscitou e hoje vive. Mas ressuscitou e hoje vive. Ei, Júlia, onde é que você está indo? Oi, eu tô indo falar de Jesus pros meus amigos. Eu quero que eles vão pro céu junto comigo. O céu tá cheio de moradas, de casas pra todo mundo. E eu quero que eles vão pro céu comigo. Ei, vocês crianças, também querem falar de Jesus para os seus amigos? Então vamos, não perca tempo. Depois da história, vocês já começam a falar de Jesus para todo mundo. Pode mandar até recado para eles que vai dar tudo certo. Vamos encher o céu de pessoas. Vamos, vamos! Olá! A história da vida de Jesus que vamos aprender hoje está escrito no livro de João, no capítulo 20, dos versículos 1 ao versículo 10, onde está escrito que Jesus venceu a morte para nos dar o direito de sermos restaurados em Cristo. É a história da ressurreição de Jesus. Já pensou que maravilha foi quando as pessoas que amavam a Jesus começaram a saber que ele havia ressuscitado e como ele havia dito que aconteceria no terceiro dia? Essa parte da história que eu vou contar para vocês, em que algumas mulheres tiveram uma surpresa e elas saíram correndo para contar uma ótima notícia sobre Jesus. E por falar em dar boas notícias sobre Jesus, falar de Jesus é um imenso privilégio, é maravilhoso. Você tem feito isso? Sabem, existem muitas formas de compartilhar o amor de Jesus com outras pessoas. Eu vou mostrar para vocês agora uma maneira diferente e muito legal de contar sobre o amor de Jesus para outras pessoas usando Libras, que é a linguagem brasileira de sinais. Vou ensinar duas frases, olha só. Sabem o que isso quer dizer em Libras? Jesus ama você. E eu vou ensinar mais uma frase maravilhosa. Jesus vai voltar. Essas são duas notícias que vão surpreender muitas pessoas. São maneiras de falar do amor de Jesus às pessoas, como seus amigos, parentes, vizinhos. Se você tem dificuldade em falar do amor de Jesus, olha, ore. Peça a Deus que te ajude. Ele vai te mostrar a melhor maneira, aquela que você vai ficar feliz em falar do amor de Jesus para outras pessoas. Mas vamos lá à história. Eu trouxe aqui algumas gravuras para ilustrar essa história, para que você entenda como aconteceu. O corpo de Jesus foi retirado da cruz antes do pôr do sol, naquela tarde de sexta-feira, lá em Jerusalém, semana de Páscoa. Jesus foi levado para um túmulo, ele ficou ali guardado e nada aconteceu nas próximas 24 horas, porque Jesus, ele guardou o sábado, mesmo depois da sua morte. Na porta do túmulo, colocaram uma pedra bem pesada e amarraram essa pedra bem amarrada. E guardas ficaram vigiando para que o corpo de Jesus não fosse roubado. Olha o que eles imaginavam. No domingo de madrugada, ainda estava escuro e 3 amigas de Jesus, Maria Madalena, Joana e uma outra Maria, junto com algumas mulheres, foram até o túmulo para ver se elas podiam perfumar o corpo de Jesus antes dele ser enterrado.
Mas quando elas chegaram lá, elas tiveram uma surpresa. A pedra não estava mais na porta do túmulo. E quando elas entraram, o túmulo estava vazio. Onde é que estava Jesus? Ao mesmo tempo que elas ficaram surpresas, elas também ficaram assustadas. O que teria acontecido? Alguma vez já aconteceu com você? Porque já aconteceu comigo. Você sabe que uma coisa que você precisa está num certo lugar. Mas quando você vai lá procurar, aquela coisa não está lá. Você lembra a sensação que você teve? É um pouco estranha, é um pouco difícil. E eu quero fazer aqui uma dinâmica. Olha essa mesa, tem aqui alguns poucos objetos. Uma garrafa, um porta-retrato, um livro infantil. Você está vendo todos esses objetos aqui. Você sabe que eles estão aqui. Mas de repente, vamos imaginar que você foi para algum lugar e quando você voltou e foi procurar pelos mesmos objetos, alguma coisa está faltando aqui. Você consegue perceber? O porta-retrato não está. Você fica surpreso, não entende o que aconteceu e fica se perguntando onde foi parar. Alguém pegou? Sumiu? Como assim? Foi o que aconteceu com as amigas de Jesus naquele domingo de manhã. Quando elas chegaram ali e não viram o corpo de Jesus. Aí apareceram 2 homens vestidos de branco, roupas brilhantes. As mulheres ficaram com medo daquela luz, mas eram anjos de Deus. Eram 2 anjos que vieram dar a notícia da ressurreição de Jesus. Mas eles tiveram que lembrar aquelas amigas de Jesus o que Jesus havia dito, de que ele ressuscitaria no 3º dia. Vamos contar nos dedos. Sexta-feira, Jesus foi crucificado. Sábado, Jesus ficou descansando no túmulo, guardadinho, quietinho. E no domingo, ele havia dito que ao 3º dia ele ressuscitaria. Quando os anjos foram lembrando as amigas de Jesus sobre isso, elas então perceberam, se ele não está aqui, é porque Jesus está vivo. Ele cumpriu a promessa de que ele ressuscitaria. E elas saíram correndo até uma casa onde estavam todos os discípulos reunidos e outras pessoas que amavam a Jesus. Pessoas que estavam muito tristes. Elas estavam sofrendo porque o seu mestre havia sido crucificado. Então elas contaram tudo o que aconteceu. Mas, coitadinhos, eles estavam tão tristes que eles não acreditaram nelas. Na verdade, eles não tiveram fé nem para lembrar o que Jesus havia dito, que ressuscitaria no 3º dia. Eles não tiveram fé. Você sabe o que é fé, não é mesmo? Você já testou a sua fé? A sua fé em acreditar naquilo que você talvez não esteja vendo, talvez você não conheça direito. Fé é acreditar. E eles não acreditaram. Eu vou fazer uma experiência com vocês sobre a fé. Olha só, vou testar a sua fé nesse momento. Eu tenho aqui 2 copos e eu tenho uma latinha de refrigerante com refrigerante. Olha só. Isso aqui é um refrigerante, certo? E eu quero que você tenha fé para acreditar que eu vou fazer com que esse refrigerante se transforme em água. Você tem fé para acreditar que eu sou capaz de transformar refrigerante em água? Veja isso, bem diante dos seus olhos. Aqui eu tenho um copo de água. Olha, com um pouco de água eu vou conseguir fazer com que esse refrigerante também se torne água. Voa lá. Me digam a verdade. Quando eu propus fazer essa experiência, você acreditou que eu seria capaz de transformar refrigerante em água? Você teve fé? Eu acho que não. Eu também não teria se eu não soubesse transformar refrigerante em água. Isso é fé. Acreditar que coisas talvez impossíveis sejam possíveis. E foi o que Jesus havia dito aos discípulos, de que ele ressuscitaria ao 3º dia. Mas eles não acreditaram e tiveram que ir lá ver. Então João e Pedro, 2 discípulos, foram até o túmulo. E quando chegaram lá, eles perceberam. O túmulo estava realmente vazio. Jesus com certeza não estava lá. As roupas que cobriam o corpo de Jesus estavam bem dobradas e organizadas. Então eles pensaram, Jesus não foi roubado.
Eles perceberam também que quando Jesus ressuscitou, aconteceu um terremoto. Notaram que a pedra tão pesada e amarrada foi removida. Então eles pensaram, deve ter sido um anjo do Senhor. E eles então acreditaram, vendo com os próprios olhos, Jesus só podia mesmo estar vivo. E eles saíram para a casa deles felizes, confiando que Jesus havia cumprido a promessa maravilhosa de que ele ressuscitaria. E aí eles começaram a lembrar os ensinos de Jesus e começaram a crer que Jesus poderia sim restaurar todas as coisas que não estavam legais no mundo e não estão até hoje, não é mesmo? Pois é, Jesus cumpriu as promessas, mas falta ainda uma promessa maravilhosa que Jesus vai cumprir. Que promessa é essa, hein? Jesus cumpriu a promessa de morrer na cruz para nos salvar. Jesus cumpriu a promessa de ressuscitar para nos restaurar em Cristo. E que promessa ainda falta para Jesus cumprir? É a promessa maravilhosa da sua volta. Jesus, ele prometeu que voltará para buscar aqueles que o aceitarem de todo o coração. Nós cremos pela fé, porque está escrito na Bíblia, que Jesus vai voltar numa nuvem com milhares de anjos ao seu redor. Nessa nuvem, os anjos irão nos levar e nós faremos uma viagem com Jesus e os anjos. Nós embarcaremos nessa nuvem especial e viajaremos até o céu. O céu é um lugar maravilhoso que Jesus está preparando para nos receber. E quando nós chegarmos lá, Jesus vai nos dar um novo nome. Tudo isso está escrito na Bíblia. Usaremos uma roupa nova, muito especial e maravilhosa. E mais, o mais importante de tudo, crianças, é que nós vamos morar lá na nova terra com Jesus eternamente. Você deve se perguntar, como é que ela sabe de tantas coisas lindas assim? Como é que eu tenho fé de que tudo isso ainda vai acontecer? Porque está escrito na palavra de Deus, na Bíblia. Eu tenho certeza de que você quer ver todas essas promessas que Jesus fez da sua volta, de que vamos para o céu, serem cumpridas. Essa promessa conosco foi feita lá na cruz, quando Jesus morreu e quando Jesus ressuscitou para nos restaurar. Nós iremos para o céu, nós iremos morar com Jesus, nós iremos morar na nova terra. Para você ver isso acontecer e você viver a volta de Jesus, ir para o céu e morar na nova terra, basta você se preparar todos os dias. E como é que a gente se prepara? A gente se prepara entregando o nosso coração, estudando a Bíblia, testemunhando sobre essas promessas do amor de Jesus para nos salvar e nos restaurar. Se você deseja ser restaurado em Cristo, como nós ouvimos durante toda essa semana, eu quero que você repita aí onde você está. Amém. Que assim seja. E eu quero orar por você nesse momento. Querido Deus, muito obrigado por ter nos dado Jesus, o seu único filho, para morrer na cruz, para ressuscitar e para um dia nos restaurar completamente deste mundo que não está legal, Senhor. Nós queremos ser restaurados, queremos ser refeitos, nós queremos ser transformados, mas o melhor de tudo, nós queremos viver com Jesus eternamente, no céu e na nova terra. Que Jesus abençoe a cada um que está assistindo essa Semana Santa. Abençoe a cada um e abençoe suas famílias. Em nome de Jesus. Amém. Olá, tudo bem, meu amigo? Tudo bem, minha amiga? Seja muito bem-vindo ao nosso encontro de hoje. Foi uma semana maravilhosa, não é mesmo? Uma semana especial, Semana Santa, restaurados em Cristo. Tenho certeza que você foi muito abençoado, muito abençoada, porque eu também fui, a minha equipe aqui também foi. Bem, nós vamos hoje ter a última mensagem desta semana, mas eu quero convidar você a continuar em contato com a Igreja Adventista, com a TV Novo Tempo. Eu quero que você continue estudando a Bíblia, que você continue firme, buscando mais e mais e se preparando melhor para a breve volta de Jesus. Combinado?
E uma outra coisa importante, eu gostaria que você soubesse que, se você já é adventista, que você continue firme na fé. Se você ainda não é membro da igreja adventista, você é meu convidado, minha convidada, para ir à igreja, para conhecer, para saber mais e para congregar conosco. Será um prazer receber você. Bem, o tema de hoje é De Volta para o Futuro. Que tema, hein? E antes da gente abrir a Bíblia para ler, vamos orar. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, obrigado por esse momento especial em que vamos estudar a Tua Palavra. Dá-nos sabedoria, dá-nos a direção do Espírito Santo. Em nome de Jesus, amém. Amém. Você viu nos programas anteriores, nos temas anteriores, que nós falamos vários pontos importantes da vida de Jesus. E falamos até da morte dele, da ressurreição dele. Mas hoje nós vamos dar um passo um pouquinho mais além e vamos partir de uma história para uma esperança maravilhosa. Abra sua Bíblia comigo em Lucas capítulo 24 e nós vamos ler aqui a partir do versículo 13, que diz assim: Naquele mesmo dia, 2 deles estavam de caminho para uma aldeia chamada Emaús, distante de Jerusalém 60 estádios. E iam conversando a respeito de todas as coisas sucedidas, e aconteceu que, enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e ia com eles. Que demais, né? Imagina essa cena. Imagina você e seu amigo estão caminhando, falando sobre Jesus, daqui a pouco Jesus vem, se aproxima de vocês e continua caminhando com vocês. Isso é realmente uma coisa muito incrível, né? Muito impressionante. E é muito bom quando as pessoas se reúnem para falar de Jesus, para estudar a Bíblia, para falar sobre a morte dele, a ressurreição dele, falar sobre os milagres que ele fez. Eu acho que você deveria sempre reunir os seus amigos ou a sua família para conversar sobre Jesus, como esses 2 homens aqui no caminho de Emaús. Então vamos fazer o seguinte, vamos ler alguns versículos mais. Lucas 24, verso 32, que diz assim: E disseram um ao outro: Porventura não nos ardia o coração quando ele pelo caminho nos falava, quando nos expunha as Escrituras? Que impressionante, porque a princípio os 2 iam no caminho de Emaús conversando sobre Jesus, Jesus se aproximou, mas eles não perceberam que era Jesus. Até que depois, quando Jesus se revela a eles, aí eles falam: olha, você percebeu que o nosso coração ardia, que havia um sentimento maravilhoso em nosso coração? Agora nós entendemos, é porque Jesus estava conosco. Que experiência ímpar, maravilhosa. Sim, Jesus ressuscitou e a ressurreição dele foi um impacto em toda a sociedade daquele tempo e continua sendo um impacto até hoje na vida de cada um de nós. Jesus não somente apareceu para os discípulos no caminho de Emaús, como logo em seguida, se você ler do verso 36 ao 43 do mesmo capítulo que eu citei, você vai perceber que Jesus apareceu a todos os seus discípulos. Eles ficaram assustados, pensando ser um fantasma, e aí Jesus então aparece e fala assim: não é um fantasma, sou eu, Jesus. E as pessoas ficaram assim impressionadas e Jesus falou assim: vem cá, coloque a tua mão aqui. Pediu para Tomé colocar a mão no corpo de Jesus, no local da crucificação, e falou assim: veja, toca em mim, sou eu mesmo, sou carne e osso. Veja, não é um espírito, sou eu mesmo. E aqui estou diante de vocês. E para provar que sou eu mesmo, Jesus vai e come com eles, se alimenta com eles, mostrando que Jesus ressuscitou e que Jesus era ele mesmo, que na ressurreição ninguém vai ser um fantasma ou um espírito, mas vamos ser pessoas literais, pessoas reais, como aconteceu com Jesus na sua ressurreição. Jesus está vivo, como nós já vimos, e Jesus apareceu para vários dos seus discípulos, e atenção, Jesus continua andando do nosso lado, ele continua do nosso lado o tempo todo. Enquanto eu falo com você, Jesus está aqui do meu lado. Enquanto você assiste essa programação, Jesus está do seu lado, Jesus está conosco o tempo todo, ele é onipresente, entendeu? Mas também é onipotente e também é onisciente. Agora tem um detalhe, ele permaneceu na terra depois da ressurreição por 40 dias. Nesses 40 dias, ele apareceu algumas vezes. No final dos 40 dias, Jesus voltou definitivamente para os céus. Mas quando Jesus estava voltando para os céus, ele então reforça, confirma a promessa.
Eu vou ler para você agora essa promessa. Abra sua Bíblia em Atos dos Apóstolos, no capítulo número 1. Veja só que Jesus, ele confirma essa promessa maravilhosa. Atos capítulo 1, versículo 9, que diz assim: ditas essas palavras, foi Jesus elevado às alturas, à vista deles, e uma nuvem o encobriu dos seus olhos. E estando eles com os olhos fitos no céu enquanto Jesus subia, eis que 2 varões vestidos de branco se puseram ao lado deles. E lhes disseram: varões galileus, por que estáis olhando para as alturas? Esse Jesus que dentre vós foi assunto ao céu, virá do modo como o viste subir. Amém. Deus seja louvado. Esse mesmo Jesus que andou com os discípulos no caminho de Emaús, esse mesmo Jesus que apareceu para os discípulos naquela casa onde eles estavam reunidos, o mesmo Jesus que esteve aqui na terra, que viveu, que pregou, que curou, que foi crucificado, que ressuscitou, esse mesmo Jesus, ele agora sobe para os céus, à vista deles. Imagina os discípulos olhando e Jesus subindo, voltando para os céus. Eu imagino a tristeza, a saudade, a emoção de ver Jesus voltando para os céus. Afinal, Jesus conviveu com eles um bom tempo, de dia e de noite, 24 horas, e agora Jesus estava voltando para os céus. E quando Jesus subia, voltava para os céus e foi subindo, até ser encoberto pelas nuvens, os discípulos devem ter ficado muito emocionados e até mesmo tristes por saber que Jesus estava indo embora. E nessa hora apareceram 2 anjos para confortar os discípulos. E as palavras dos anjos são palavras de esperança. Os anjos disseram assim: varões galileus, por que vocês estão olhando para os céus? Por que estão assustados? Por que estão preocupados? Por que estão tristes, abatidos, chorando? Esse Jesus que está subindo, que vocês estão vendo, ele vai voltar do mesmo jeito que ele está subindo. Ou seja, ele vai voltar em breve nas nuvens dos céus. Essa é a promessa. Essa é a nossa esperança. E eu quero que você saiba que em breve, muito em breve, Jesus vai se levantar no santuário celestial e vai levantar sua mão direita e vai dizer assim: está feito, acabou. Quando Jesus falar está feito e acabou lá em cima, ele vai sair do santuário celestial, do lugar santíssimo. E em seguida cairão sobre a terra as 7 últimas pragas de Apocalipse 16. Nessa ocasião, a porta da graça vai se fechar. E nesse mesmo momento, o evangelho terá sido pregado no mundo inteiro. E todas as profecias se cumpriram. Então Jesus sai do santuário e as pragas começam a cair. Durante as pragas, Deus vai proteger os seus filhos. Vai se cumprir o Salmo 91 que diz: 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. No final das pragas, o céu vai estar escuro e totalmente com nuvens carregadas. E as pessoas vão olhar para o céu e ver essa cena pensando que vai cair uma tempestade, uma chuva. Mas o fato é que não é uma chuva, não é um dilúvio. É a cena que antecede a volta de Cristo. Em meio à escuridão, com trovões, relâmpagos e vozes, esse clima todo preparado para a volta de Cristo, nós vamos olhar para os céus também. Aqueles que creem vão olhar para os céus, os que não creem também vão olhar. E no meio da escuridão do céu vai aparecer uma nuvem branca, pequena, do tamanho da metade da mão de um homem. Como está escrito aqui em Apocalipse capítulo 14, versículo 14, quando João diz assim: olhei e eis uma nuvem branca. E sentado sobre a nuvem está o Filho do Homem, com uma coroa de ouro na cabeça e uma foice afiada na mão. Esse ser que vai aparecer nessa nuvem branca, uma nuvem branca que vai se destacar em meio a todas as nuvens escuras. E à medida que passa o tempo, essa nuvem vai se aproximar da terra. E quando ela se aproxima da terra, ela cresce, cresce e ela vai preencher todo o espaço. E vai iluminar a terra toda com essa nuvem luminosa. E no meio da nuvem, nós vamos olhar bem no centro dessa nuvem e vai estar ali ninguém mais, ninguém menos do que Jesus, o nosso Salvador. Aquele que nasceu da Virgem Maria, aquele que padeceu sob Pôncio Pilatos, aquele que foi crucificado, morto e sepultado, aquele que ressuscitou ao 3º dia, aquele que andou no caminho de Emaús com os discípulos, aquele que apareceu para Maria Madalena, aquele Jesus de quem eu falei a semana inteira. Ele vai estar nas nuvens dos céus. A Bíblia diz com a coroa de ouro na cabeça.
Sabe por quê? Porque aqui na terra colocaram uma coroa de espinhos na cabeça dele. Ele foi ferido, ele foi machucado, mas agora ele vem vitorioso. Ele vem como Rei dos Reis, uma coroa de ouro na cabeça. É Jesus, é o Rei dos Reis, é o Senhor dos Senhores. Você lembra do primeiro tema dessa semana? Quando Jesus entrou de maneira triunfal em Jerusalém e foi aclamado como Rei? E depois olhou para Jerusalém e chorou? Pois é, agora ele vem como Rei dos Reis e como Senhor dos Senhores para buscar os seus filhos. E a foice afiada na mão é um símbolo da colheita que ele virá fazer. Ele vem fazer uma colheita, vem buscar você e eu para nos levar para os céus. Oh, que dia emocionante! Oh, que dia maravilhoso! E essa nuvem branca é uma nuvem de anjos, formada por milhões e milhões de anjos. E de acordo com Mateus 24, 30 e 31... os anjos virão tocando suas trombetas. Vai ser um espetáculo, vai ser uma coisa indescritível. Nós não temos condições de saber tudo, mas o pouco que a Bíblia fala já é demais para nós, já é impressionante para nós. Então Jesus aparecerá nas nuvens dos céus e os anjos com ele. Então Jesus vai se aproximar bem da terra para cumprir Apocalipse 1, verso 7, que diz: eis que vem com as nuvens e todo olho verá. Então Jesus vai ficar nas nuvens dos céus e todo mundo vai ver, o mundo inteiro vai ver, o planeta vai parar, o universo vai parar, porque Jesus está voltando. Então Jesus permanecerá nos ares e os anjos vão descer aqui e Jesus vai dar uma ordem e sob a ordem dele os mortos em Cristo ressuscitarão e os vivos em Cristo serão transformados e os anjos descerão aqui e nos pegarão pelas mãos e irão nos levar para encontrar Jesus nos ares. E Jesus vai reunir os seus filhos nos ares. E os ímpios que rejeitaram a salvação, que estiverem vivos, morrerão na volta de Cristo. E os ímpios que já estiverem mortos, permanecerão mortos por mais 1000 anos. Que demais tudo isso, que impressionante tudo isso. Então todos os ímpios estarão no pó da terra mortos no dia da volta de Cristo e todos os justos, fiéis, que aceitaram Jesus como Salvador, serão levados para encontrar Jesus nos ares, nas alturas. E então Jesus vai nos conduzir pelo espaço e nós vamos subir para os céus, voltando para o nosso verdadeiro lar, voltando para o lugar de onde nós nunca deveríamos ter saído. Jesus vai nos conduzir até os céus, o terceiro céu. E quando chegarmos lá no céu, vai ser maravilhoso. Nós vamos subir com Jesus e os anjos e vamos passar por toda a atmosfera. Passaremos pelo sol, pela lua, pelas estrelas. E além do sol, além da lua e depois das estrelas, é onde está o paraíso de Deus, o terceiro céu. E é para lá que nós vamos em nome de Jesus. É para lá que você e eu vamos em nome de Jesus. Amém? Amém. Então Jesus nos levará para os céus. Chegando lá haverá uma festa, uma grande festa. E nós vamos participar dessa grande festa. Nós vamos ver Jesus face a face. Nós vamos ver Deus, nós vamos ver os anjos, nós vamos ver os salvos. Imagina, você vai ver Pedro, vai ver os discípulos, vai ver Abraão, Isaac, Jacó, vai ver Davi, João Batista. Olha que impressionante. Nós vamos ver os homens e mulheres de Deus mencionados na Bíblia. E o mais impressionante vai ser você mesmo estar lá. Eu e você estarmos lá. Precisamos nos preparar para esse dia. Amém? Vamos passar 1000 anos no céu. E depois de 1000 anos, Deus vai nos dar um novo céu e uma nova terra, onde habita a justiça para sempre. Oh, que esperança maravilhosa, que dia incrível, que esperança que arde em nosso coração. Eu agora estou como os discípulos do caminho de Emaús, sentindo o peito queimar, o coração queimar, porque Jesus está nos conduzindo para os céus, de volta para o nosso verdadeiro lar. Prepare-se, porque Jesus está voltando. Prepare-se, porque tudo isso é verdade, é o que a Bíblia diz. E você não pode ficar fora. Você não pode perder a salvação. Por mais que você tenha andado por caminhos tortuosos, por mais que você tenha cometido pecados, por mais que você tenha vivido situações adversas, situações desafiadoras, não importa o que você já fez ou deixou de fazer, atenção, Jesus está chamando você hoje e você tem chance de ser salvo. Você não está
definitivamente perdido, nem você e nem eu. Há uma chance para você, há um convite para você, há um chamado para você, há uma bênção para você. A mão de Deus está estendida sobre você. Então basta você aceitar, segurar na mão dele pela fé, se entregar a ele, lançar-se aos pés dele e falar: Senhor, muda minha vida, eu quero começar uma vida nova, eu quero me batizar, eu quero nascer de novo, eu quero ir para os céus. Amém? Amém. Nós queremos ir para os céus. Você quer, não quer? Eu tenho certeza que sim. Agora, para você ir para os céus, você precisa fazer 5 coisas. 5. Olhe para sua mão e veja 5 coisas. A primeira delas é estudar a Bíblia com oração todos os dias. A segunda é aceitar Jesus como Salvador. A terceira é você guardar os 10 mandamentos que estão lá em Êxodo 20. A quarta é você nascer de novo da água e do Espírito, ser batizado. E a última coisa a fazer é você permanecer firme na fé como um discípulo, como uma pessoa que testemunha de Jesus para outras pessoas. Amém? Se você der esses passos, com certeza você estará nos céus com Jesus. Prepare-se. Ajude a sua esposa, ajude o seu marido, ajude o seu filho, ajuda os membros da sua família, ajuda os seus amigos e também os seus vizinhos. Fale disso para eles. Compartilhe essa mensagem, manda esse vídeo, faça alguma coisa, copia o link, manda para as pessoas e vamos juntos preparar mais pessoas para a breve volta de Jesus. Finalmente, o pecado vai ser eliminado, o diabo vai ser eliminado, todo o mal vai ser eliminado e Deus vai fazer um novo céu e uma nova terra. Ele vai acabar com todo o sofrimento, com toda a angústia, com todos os problemas e vai nos dar a eternidade. Amém? Imagina a vida eterna sem dor nenhuma. Imagina a vida eterna sem remédio. Imagina a vida eterna sem depressão. Imagina a vida eterna sem estresse. Imagina a vida eterna sem síndrome do pânico. Imagina a vida eterna sem desejos suicidas. Imagina a vida eterna sem problemas físicos, nem emocionais, nem espirituais. Imagina a vida eterna sem farmácia, sem hospitais, sem pronto-socorros. Imagina a vida eterna sem pandemia, sem coronavírus. Imagina a vida eterna perfeita, perfeita, onde vamos viver com Deus para sempre, sem nenhuma dor na perna, nem nas costas, nem na cabeça, em lugar nenhum do corpo. Você será perfeito para sempre. A imagem e semelhança de Deus serão restaurados em você e em mim. E aí? Deseja a vida eterna? Com certeza. Lembre-se dos 5 passos. Estudar a Bíblia com oração, aceitar Jesus como Salvador, guardar os seus mandamentos, ser batizado e permanecer firme na fé. Se você deseja isso, eu vou orar por você agora. E vamos encerrar essa semana. Mas eu quero pedir a você que continue estudando a Bíblia, que continue frequentando a igreja e que você se batize o mais rápido possível. É isso que Deus espera de você e de mim. Curve a sua cabeça. Feche os seus olhos, vamos orar. Senhor nosso Deus, obrigado por essa mensagem e por essa bendita esperança. Abençoe essa pessoa que tomou a decisão agora. Abençoe a família dela, toda a família, e prepara-nos para a vida eterna. Eu entrego em tuas mãos cada uma dessas pessoas, especialmente essas que estão decididas a nascer de novo. Muito obrigado por tudo. Leva-nos para o teu reino. Dá-nos a vida eterna. Em nome de Jesus. Amém.